Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Arminda Nascimento Arruda. Professora Maria Arminda possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, é mestre, doutor e livre docente em Sociologia pela USP, professora titular de Sociologia da FEFELESH na Universidade de São Paulo. Ela tem sua área de pesquisa voltada para a sociologia da cultura, história social dos intelectuais, da literatura, das artes, sociologia da comunicação de massas. Ela é professora da graduação e da pós-graduação na Universidade de São Paulo, das disciplinas de Teoria Sociológica Clássica e Contemporânea, Sociologia da Cultura, Pensamento Social Brasileiro. Hoje ela está sendo convidada para tratar com a gente de um tema muito importante em toda essa série que nós estamos tratando, que é a questão do legislativo, democracia e participação política. Espero que vocês aproveitem. É uma aula daquelas que a gente sai com o espírito renovado. E a ideia de que vale a pena trabalhar pela melhoria das instituições e pelo fortalecimento da democracia no país. Aproveitem. Olá, pessoal, professora Ana Carla. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a professora Maria Arminda Arruda, da FEFELESH USP. Hoje, nesse episódio, nós vamos tratar do tema do legislativo, democracia e representação política. A professora Maria Arminda, como vocês viram na introdução desse vídeo, tem um currículo invejável e uma história construída dentro do estudo dos modelos sociais, dos modelos de Estado, e que vai contribuir conosco dentro desse estudo da importância do poder legislativo no fortalecimento da democracia. Professora Maria Arminda, é um prazer muito grande tê-la conosco nessa série, e a palavra é sua. Muito obrigada, professora Ana Carla. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo a você pelo convite. Foi mais do que um convite, quase uma intimação, que eu naturalmente aceitei, pensando na nossa amizade, na nossa convivência tão amigável como sempre. Eu vou me explicar. A resistência derivava do fato de eu ser uma socióloga e não uma cientista política ou uma profissional do direito, além do mais, uma socióloga da cultura. Portanto, e como é meio fatal, a minha exposição terá muito, dessa relação com a cultura. É tributária, portanto, desse lugar circunscrito, lugar no qual a dimensão cultural deverá ter peso. Eu quero também agradecer à Escola de Artes, a EASH, instituição que acompanho há anos e muito aprecio por sua diversidade e caráter inovador. Quero agradecer a todos, aos alunos, aos estudantes da EASH, da disciplina Poder Legislativo e Políticas Públicas. Muito obrigada. Bom, o tema legislativo, democracia e representação política, assim formulado e nessa ordem, parte da pressuposição de uma unidade entre esses termos, ou pelo menos se pergunta sobre o vínculo que existe entre esses termos. Não por casualidade, o título da exposição propõe um encadeamento. Tal como está formulado, isto é, a sucessão presente no título,
exige considerar uma ordem que alude a um sentido subjacente. No fundo, o que eu me pergunto é qual é o sentido que está subjacente a essa formulação. Dito de outro modo, trata-se do regime democrático, exercido e até constituído por meio do legislativo e das formas de representação política. A referência, então, empírica, né, ou histórica, é de uma realidade social que se observou no processo de constituição da formação da sociedade moderna na Europa e que se afirmou a partir do século XVIII com as revoluções americana e depois a Revolução Francesa, e que ganha força ao longo do século XIX. Naturalmente, essa questão já estava presente na Inglaterra no século XVII, com a chamada Revolução Inglesa, e na qual o problema da representação e o problema do que chamamos hoje legislativo e formas de controle do poder pessoal foram fundamentais. Portanto, essa experiência histórica ela é muito diversa dos antigos, né? O problema dos antigos, que era também o problema da democracia, quando pensamos autores como Aristóteles, Platão, não por casualidade, Platão tem um livro que chama República, ele era um problema de outra ordem. Por quê? Porque se tratava da democracia grega, aquela democracia dos cidadãos, né? Que, claro, pressupunha uma igualdade diante das leis, a isonomia, mas a Grécia, a Atenas, tinha uma visão circunscrita de democracia, de cidadania. Os cidadãos são uma parte dos habitantes da cidade. Retira todos os escravos, retira os metecos, quer dizer, os comerciantes, então são os chamados homens bons. Essa questão da democracia e da participação, que é possível, portanto, vê-la já formulada no pensamento clássico, né, na antiguidade, é diversa do que nós estamos falando com este tema, que são as democracias representativas da época moderna e, sobretudo, a partir do século XIX, né? São as chamadas democracias representativas e pluralistas, que contam com a existência de uma sociedade civil, uma sociedade desenvolvida no âmbito da formação do capitalismo e do mundo burguês. Quando falamos em sociedade civil, no que nós estamos pensando? Para um autor tão importante como Habermas, uma sociedade civil precisa-se no âmbito da esfera privada. De um lado, ela está ligada ao mercado, que é o mundo da esfera mercantil, da atividade burguesa. E de outro, essa atividade do mercado, ela se sobrepõe e se reproduz no âmbito da esfera íntima, ou seja, da família. Por isso, a família burguesa é uma família que tem contornos muito específicos, né? A família burguesa, ela vai se constituindo a partir da família conjugal, quer dizer, pai, mãe, filhos, e que vai definir várias coisas que eu não vou agora desenvolver, que não é o caso e também não daria tempo, até as formas dos afetos que vinculam as pessoas, né?
A família burguesa é a família na qual a atividade para ganhar a vida, que é função precípua, né, dos homens, ela se emiscui no universo da família. A contraface disso é que o papel das mulheres, além de ser o papel da reprodução, da mãe, é o papel daquela que deve garantir a domesticidade. Isso vai aparecer em várias manifestações da vida. Por exemplo, a mulher burguesa típica, ela é muito diferente da cortesã, daquela que vivia na corte, né? Quem era a cortesã? Uma mulher muito bem arrumada, pintada, que tinha todos aqueles atavios que constituíam uma espécie de artificialidade, as perucas, etc. A típica mulher da família burguesa no século XIX é o que um historiador francês, Alain Corbin, num livro chamado Saberes e Odores, caracterizou como a mulher floral. O que é a mulher floral? É a mulher recatada, floral por quê? Primeiro, por causa do perfume que ela usa, né? Que lembra as flores, como a própria roupa. É uma mulher que lança pouco mão dos atavios, como a nobre lançava na corte. Há muitos estudos que tratam disso, porque ela pressupõe, inclusive, a condenação de todas as formas femininas de transgressão, porque a família burguesa ela pressupõe a transmissão dos bens, né? E o burguês tem que ter clareza sobre a paternidade, né? De outro lado, é claro que essas coisas nunca foram assim tão simples, né? No século XIX mesmo, surgem os movimentos de liberação feminina, e se a gente olha toda a expressão feminina na pintura, na literatura, são diferentes formas de encontrar um nicho de expressão que nega essas formas de dominação. Por sua vez, né, se a esfera privada burguesa, né, ela se constitui dessa maneira, a esfera pública burguesa pressupõe uma identidade fictícia entre pessoas privadas e reunidas num público. A ideia dos públicos, né? Habermas, de novo, trata desse assunto num livro clássico, o seu livro, que é Mudança Estrutural da Esfera Pública. É um livro, inclusive, que tem tradução no Brasil. Daí percebe-se a relação da esfera pública burguesa e o exercício do poder político, enquanto poder público. Ainda para Habermas, a esfera pública, quando funciona politicamente, ou melhor, no seu funcionamento político, que começa a aparecer na Inglaterra no século XVII, após a Revolução Burguesa, e lá ela vai se constituindo, ela é um espaço de ação pública dos indivíduos. Nessa perspectiva, pensar sobre o legislativo, a democracia e a representação política, nessa ordem, segundo essa formulação, requer caracterizar certos princípios definidores da sociedade moderna ou da moderna sociedade burguesa, nos termos de Karl Marx. Mais precisamente, trata-se da forma dominante da organização política e que aqui no caso eu estou pensando mais abstratamente, mas essa organização política
ela comporta combinações.